A independência do Banco Central é uma temática bastante espinhosa e que ganhou destaque nas últimas semanas no noticiário e trouxe os economistas, né, os especialistas, para falar sobre isso. E eu não vou desviar desse assunto, quero tratar ele aqui com muita seriedade e falar o que pode levar essa disputa entre o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central do Brasil, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está agora no seu terceiro mandato, há um mês nele, e enfrentando muitos desafios, e esse é um deles. A gente tem que fomentar aqui é debate público, e por isso que eu trouxe esse tema para cá. Quero falar também da economia do Paquistão. Vem sofrendo com muitos problemas e que eles são derivados de diversas questões que derivam da guerra da Rússia contra a Ucrânia e dessa incerteza que o mundo vive. Meu nome é Bruno Heming, eu sou economista, eu sou doutor em Relações Internacionais e a gente tenta falar de tudo que é relevante para o Brasil e para o mundo, seja na economia, na política, para a gente navegar mais tranquilamente sobre essas temáticas todas. Bom, primeiro falando do Paquistão. O Paquistão vem sofrendo problemas que são aqueles problemas típicos macroeconômicos, porque a guerra da Rússia e Ucrânia, e vocês sabem muito bem, quem acompanha aqui alguns vídeos no canal, já entendeu que o que aconteceu foi um choque de oferta, que elevou todos os preços das economias do mundo para cima, porque todo mundo depende de petróleo, que é muito importante na pauta exportadora da Rússia, e todo mundo depende da China. A China também teve problemas com as suas políticas de Covid-0, e Rússia e China estando em questões muito sensíveis para eles, né, para os seus países, mas principalmente a guerra, elevando os preços tanto de petróleo como de outras commodities internacionalmente, entre elas o trigo, a gente consegue tirar, né, esse fio do novelo, né, da análise econômica de política internacional para entender o caso do Paquistão. O que é? O que está acontecendo lá? Uma inflação muito grande, que chega aos 27,3% ao ano, um crescimento bastante baixo. Agora é projetado para esse ano de 2023 um crescimento abaixo um crescimento negativo. Chega na casa do menos 1% de crescimento, mas o que realmente é sensível para o Paquistão é que o Paquistão ele tem um problema muito sério nas suas contas internacionais, porque ele importa muita coisa de fora, ele importa o trigo, a Ucrânia e a Rússia são players importantíssimos desse grão, e ele tem uma exportação primária bastante defasada em valor agregado, ou seja, os produtos que ele importa são produtos primários também. Isso num contexto em que a inflação é alta, em que há uma desvalorização do dólar agora nos últimos meses, em que a economia do Paquistão também enfrenta problemas de endividamento, é uma bomba relógio armada. E isso trouxe muita pobreza para um país que já tem problemas muito sérios de desigualdades, trouxe também muitos questionamentos em relação ao governo, mas está colocado aí uma necessidade de ajuda internacional para o Paquistão. Já foi pedido ao FMI, bailout, né, que eles chamam, que é um dinheiro para o Paquistão lidar com questões mais imediatas da sua balança de pagamentos. Por quê? O que acontece? Relembrando aqui o que eu acabei de falar, o Paquistão ele exporta muito, depende muito de dólares do mundo inteiro. Os dólares e as reservas internacionais do Paquistão perderam valor. E como há um descasamento muito grande entre o preço do que é importado, o que entra no Paquistão, e aquilo que sai, há um déficit na balança de pagamentos. O Paquistão não consegue ter uma liquidez, ele não consegue lidar com seus fluxos e pediu ajuda do Fundo Monetário Internacional. Além disso, também tem se endividado muito. Isso tem como efeito colateral uma depreciação da moeda do Paquistão, um problema em operacionalizar mercado de câmbio e o que agrava ainda mais a situação de ter poucas reservas internacionais. O fato de ele não conseguir exportar no mesmo preço os seus produtos, que têm baixo valor agregado, internacionalmente, e ter dólares para si, cria um problema gigantesco quando ele vai atrás de grãos, quando vai atrás de petróleo, para suprir as necessidades primeiras da sua população. E o que o Paquistão tem se endividado em grande medida é no setor energético, em fazer com que as plantas energéticas do país continuem funcionando. E esse vai ser a primeira abordagem do governo ao receber o dinheiro internacional para lidar com essas questões. Então lá se armou essa situação econômica muito ruim, que as pessoas estão passando fome, em que há muito problema para lidar macroeconomicamente com todas as variáveis nacionais e internacionais, e parece até um beco sem saída para eles. Mas agora, com a ajuda do FMI, né, com a intervenção do FMI, a pedido do governo do Paquistão,
as coisas tendem a ganhar um pouco mais de fôlego, mas não melhorar necessariamente, porque há problemas estruturais na economia do Paquistão e para resolver isso há necessidade de um planejamento econômico de muito mais longo prazo do que simplesmente receber ajuda internacional e, como é de praxe do Fundo Monetário Internacional, eles pedem ajustes econômicos, ou seja, o país diminui seu endividamento, diminui seus gastos e isso para aliviar essas pressões que eu acabei de colocar em relação ao balanço de pagamentos, em relação à sustentabilidade da relação entre PIB e dívida, só que isso é totalmente insuficiente. Mas eu vou permanecer atento a essa questão e quando tiver mais desdobramentos eu vou trazer para cá. Porque a economia do Paquistão e o Paquistão, né, um país geopoliticamente estratégico, ele é muito importante para a região onde ele se encontra, a região da Eurásia, é um país que tem uma rivalidade muito importante com a Índia, uma rivalidade visceral e tem relações com a China. Então é um país geopoliticamente muito importante, ele é uma balança na região e a gente tem que olhar por todos esses prismas, mas agora, além desse prisma geopolítico, o que importa é a gente entender macroeconomicamente o que acontece por lá e a situação não é nada fácil. O que nos leva, nesse espírito do debate macroeconômico a falar sobre o Brasil, sobre independência do Banco Central. O Banco Central é uma instituição de Estado, uma instituição que era até então vinculada ao executivo, ao poder executivo, e cumpria as funções de manter a estabilidade da moeda, a estabilidade do câmbio do Brasil. E fazia isso utilizando diversos mecanismos. O Banco Central ele regula também a atividade bancária e tem outras atividades que compõem, né, a instituição e fazem o sistema financeiro nacional e as condições econômicas e financeiras do Brasil serem sustentadas ao longo do tempo. O Banco Central tem como seu mandato, né, e aí a gente entra na questão da independência, o seu mandato primeiro é manutenção da inflação. A inflação deve estar controlada. Junto a isso, né, e junto a esse bojo, o Banco Central deve ter o quê? A preocupação, né, no segundo momento, com o crescimento, com a estabilidade econômica, como um dos seus mandatos, como uma das suas preocupações mais aplicadas às políticas monetárias que são feitas dentro do Banco Central. O que isso tudo quer dizer? Que o Banco Central deve zelar, sim, pela inflação e deve olhar pelo lado da produção. Esses são os dois mandatos. O primeiro, que é o maior, é o mandato da inflação. Só que o Banco Central ele tem algumas questões aí que ocorreram nos últimos tempos que trazem esse debate da independência à tona. O Banco Central ele não era independente até bem pouco tempo, quando, em 2021, o Banco Central se tornou uma instituição independente, e isso por força, né, de projeto de lei, e agora ele tem um mandato, né, do seu presidente descasado do mandato do legislativo. Num primeiro momento, não há nada de errado com isso. E eu também já digo a minha opinião. Eu não sou completamente contra a independência do Banco Central. Acho que ele tem que ter, sim, certa autonomia para atuar nessas questões que eu coloquei aqui, de maneira a não sofrer uma influência muito grande do Poder Executivo. O Executivo não pode simplesmente chegar no Banco Central e falar a inflação deve abaixar de 13,75 pontos percentuais, o que nós estamos agora, para simplesmente, 4% ao ano. Não dá para fazer isso. O Banco Central e as políticas monetárias elas devem ser tratadas de maneira gradual, de maneira a promover uma conexão e uma ligação bastante relevante com os agentes econômicos. E primeira questão que eu coloco aqui, uma das questões importantes o Banco Central, de fato, ele deve ser autônomo, ele deve ter a liberdade para fazer as suas políticas, mas ele deve também ser poroso, no sentido de ouvir não apenas o mercado, não apenas as instituições financeiras, mas ouvir outros grupos de interesses dentro da política nacional. E não digo a política nacional apenas no Congresso, legisladores que querem dar sua opinião, ou interferir, ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas grupos de interesse como sindicatos patronais, como associações das mais diversas e que também compõem, né, o cenário da política nacional, todos nós, né, cidadãos, devemos ter um mandato também no Banco Central. Devemos ter a nossa voz ouvida de alguma forma. Como fazer isso? Isso é uma questão complexa, né? Acho que tem que ser desenvolvida ao longo do tempo, mas o Banco Central deve ser poroso, mas ele deve ter também liberdade para fazer essa busca por manutenção da inflação baixa, porque a inflação alta é ruim. Claro, quando nós vemos uma inflação como a do Brasil, que perdura tanto tempo, a 13,75, a gente tem que se perguntar por que isso está sendo feito. O Brasil, claro, tem todas as suas especificidades, mas nós temos a taxa de juro real mais alta do mundo. Nós ganhamos, inclusive, do México, em uma taxa real de 5 e alguma coisa, pontos percentuais. Aqui nós estamos na casa dos 8%.
porque a nossa inflação foi de 5,7 e a gente está em 13,75 de juro. Então a gente faz um pelo outro, dá mais ou menos 8 pontos percentuais, um pouco a mais. É uma taxa real muito grande. O que ela faz? Ela desestimula o empresariado a investir. O prêmio para investir é muito baixo, o incentivo para fazer o dinheiro ficar parado e rendendo aqueles 13,75 ao ano é muito grande. E tem outras aplicações que são um pouco menos seguras, mas mais arriscadas, mas nem tanto, né? Como debentures e CDB, CDIs, CRAS e CRIs, que tem uma vinculação com taxas de juro bastante forte e elas pagam prêmios altíssimos. Nesse cenário, é difícil o Brasil ter condições econômicas e financeiras para sustentar um desenvolvimento econômico. E onde entra a crítica do presidente Lula ao Campos Neto e à política monetária que está sendo feita no Banco Central. O presidente Lula, vendo toda a situação que o Brasil ele se encontra, em que há muitas pessoas que passam efetivamente fome, há um desinvestimento muito grande, mas isso, claro, já é histórico, é muito antigo, né? Mas com a necessidade de aumentar a taxa de empregabilidade, fazer com que a economia volte aos trilhos do crescimento, conviver com uma taxa real de juros dessa magnitude é muito ruim, porque além dos investimentos estarem parados pelos nacionais, né, que produzem, exportam ou suprem o mercado interno, essa alta taxa de juros vai fazer com que o capital externo venha para cá simplesmente, né? Porque nós, de novo, somos o país que tem a taxa de real de juros mais alta, uma das mais altas do mundo. E ele vem para cá para se beneficiar disso, para fazer com que o dinheiro renda no variável, né, no capital no investimento variável, e depois eles tiram o dinheiro. E aí a gente fica ainda com um problema duplo, né, que é entrada de dólares no momento e depois saída, e isso também provoca um problema na balança de pagamentos. Tendo tudo isso dito, que o presidente Lula ele no seu discurso está presente, é a retomada do crescimento. Para fazer isso, as taxas de juros não podem estar nesse patamar que nós temos hoje. Então o que tem que ser feito? Não é simplesmente a gente atacar o Banco Central ou falar, apesar de eu achar muito estranhas as relações do Campos Neto com o Bolsonaro, mas não simplesmente atacar ele ou o grupo de técnicos do Banco Central, mas a gente precisa promover um debate público, fazer pressão também, pressão política para que sejam revistas essas questões de política monetária, fazer uma gradual queda das taxas de juros para que a gente consiga retomar o crescimento do Brasil. O Brasil precisa disso, a gente já deu, né? Nós vivemos um tempo aí de um obscurantismo total, em que por mais que a gente tenha conseguido chegar lá em 2021 a taxa de juros de 2%, a gente sofreu uma concentração de renda bastante significativa e essa baixa da taxa de juros não se reverteu em nada que fosse produtivo. Improdutivo no sentido de realmente reativar o crescimento, reativar a empregabilidade, e ao contrário, o que a gente está vendo são problemas muito grandes no ponto de vista da desigualdade social. E o que fazer, né? O que fazer? Além da gente criar um debate público para ver as condições de diminuição da taxa de juros, a gente adicionar ao mandato do Banco Central uma necessidade de também ver a questão do emprego. Então ele vai perseguir a sua meta de dar estabilidade à moeda, dar estabilidade ao câmbio, mas olhando também para os efeitos que isso pode ocasionar no emprego. A gente viu que houve a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a inflação no Brasil ela começou a subir bastante. A nossa meta de inflação não foi atingida, a gente chegou perto, né, foi 5,75, mas ainda não conseguiu. Então a inflação ela não está alta, né, isso eu não concordo de jeito nenhum, mas ela não está baixa e a gente precisa, mas em contrapartida, né, a gente precisa olhar não só para essa inflação, mas olhar para o emprego que está numa qualidade baixa e isso precisa ser modificado. Não pode depender de serviços que têm na sua constituição baixo valor agregado e baixa necessidade de capital humano, né? Ou seja, são serviços que são muito transitórios ou eles vão empregar num salário muito baixo, enquanto a gente tem indústria parada, a gente tem outros setores aí que são de serviço, mas que têm mais necessidade de qualificação, que também estão indo muito mal. O setor tech no Brasil também está sofrendo bastante com essas taxas de juros altas. Muitos trabalhadores desse setor perdendo seus empregos. Isso precisa mudar. A gente precisa olhar para isso também. Então, o que fazer basicamente é isso. Olhar para a questão política da situação. O Banco Central e o Ministério da Fazenda, o Executivo precisam estar em harmonia. Eles precisam ter uma convergência das ideias e, claro, isso harmonizado com um nível de independência do Banco Central também, para ele perseguir e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E a gente precisa também debater a questão de colocar mais um mandato para o Banco Central no mesmo nível de importância que a inflação. A inflação está aqui, mas aqui também vai chegar a empregabilidade das pessoas, o nível de atividade econômica, tudo isso importa muito. Sobre os efeitos, né, dessa contenda entre Banco Central e Executivo,
os efeitos são os piores possíveis. A gente tem que agora desarmar, né? Isso, claro que existe um cálculo político para o Lula estar fazendo esse enfrentamento agora, no início do mandato. A gente sabe que os 100 primeiros dias, mas não 100, né? Mas primeiros meses são muito importantes. O governo veio de vitória antes mesmo de começar com a PEC da transição, mas encontrou uma terra arrasada que ele precisa fazer frente. E política fiscal e política monetária, elas precisam estar alinhadas. Então, a gente vai acompanhar também mais esse episódio dessa disputa entre os dois. E, por fim, né, eu acho que é importante falar isso, o Banco Central ele também precisa ser o mais transparente possível. A gente não tem tanto acesso aos modelos que o Banco Central usa para definir as suas políticas monetárias, apesar de ter muitos dados e muito acesso à informação, isso também pode ser melhorado, tudo no espírito público. Espírito da gente ter condições de questionar quando for preciso ou incentivar o bom trabalho quando também for o momento, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço demais vocês por estarem vendo o vídeo, por acompanharem. Como eu prometi, eu vou fazer um vídeo sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, falando sobre o relatório da Rand Corporation, mas eu tive que fazer esse vídeo hoje para falar desse tema tão relevante que é o Banco Central, a independência do Banco Central e o que está acontecendo com a economia do Paquistão. Mas ficamos por aqui, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.